vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu tô aqui para fazer a resenha de mais um livro do nosso grupo de leitura As Irmãs Brontë. Hoje nós vamos conversar sobre O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Brontë, né? Tô falando errado, me falaram que é Brontë, ok? É já já. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que já foi uma releitura para mim. Eu li esse livro, eu era muito jovem, tipo uns 16 anos, sei lá. Eu li num daquelas coleções do Círculo do Livro. É um livro que tinha a capa toda preta. Eu não sei se está lá no sítio, acho que está lá no sítio. Eu fiquei impressionadíssima com a história. Depois, anos mais tarde, eu assisti o filme. Assim, é um amor, né? É muito surpreendente, porque para a época que foi escrito, né, nos anos 1800 e pouco, né? Deixa eu ver aqui que se fala a primeira publicação dele. Não fala só. Ela viveu só 30 anos, a Emily Brontë, né? Ela nasceu em 1818 e faleceu em 1848. Gente, naquela época o povo vivia, né? Eles viviam, não tinha, como direi, não tinha remédios, né? Não tinha quase nenhum conforto, então eles viviam pouco. E assim, as mulheres, elas eram muito sacrificadas, elas eram muito relegadas ao segundo plano, né? Tanto a Emily como as irmãs, a princípio, começaram a escrever com pseudônimos masculinos. Eu já falei para vocês aqui logo no início, né? Quando a gente resolveu fazer esse grupo de leitura. Então, isso é retratado nos livros delas, né? Vocês podem ver que no Jane Eyre, que nós lemos o mês passado, também há isso, digamos assim, até subjugação da mulher, né? Nesse aqui não é diferente, nesse aqui ainda é um pouco pior, sei lá. Bom, a história é a seguinte, bem no interiorzão da Inglaterra, aqui não se fala exatamente aonde, fala o nome de umas cidades, mas eu não sei se são fictícias ou não, uma delas Gimmerton. Vivia uma família, né, a família Earnshaw, e esse pai dessa família viajava bastante e tinha as duas crianças, né, um menino e uma menina, o Hindley e a Catherine. E um belo dia, quando ele regressa de viagem, eles eram abastados, pessoas, dono de terras, né? Ele traz consigo um menino que ele disse que encontrou abandonado, sem pais, que dizia que seu nome era Heathcliff. Ok, aí resolvem criar aquele menino como se fosse seu filho. E ele é criado ali com as crianças, né? Ele é mais ou menos da mesma idade. E a Catherine logo se apaixona pelo menino, se apaixona assim, em termos de criança, né? Quer logo brincar com ele, fazer uma amizade maravilhosa. Já o Hindley já não gostou muito, né? Muito ciumento e tal. Bom, eles vão crescendo juntos. E o menino tá tendo a educação igual do filho, dos filhos, coisa muito rara, principalmente naquela época. Mas passado um certo tempo, o senhor Earnshaw falece. Eles, como eu disse, eles morriam muito cedo. A mãe já era falecida. E eles ficam, no caso, o Hindley, que era o filho mais velho, herda, né, as propriedades. E continua, eles têm uma governanta, continua a vida deles, né? Eu acho interessante que eles falam menino, eles já eram adolescentes, né, nessas alturas, já tinha 13, 14 anos. E ela continua a brincar, a Catherine e o Heathcliff, né? E aquilo vai surgindo uma espécie de amor entre eles.
E até que um belo dia eles se aventuram na casa vizinha, que chamava-se Granja dos Tordos, onde morava a família Linton, onde tinha também um garoto e uma garota, já também adolescentes. E acontece um pequeno acidente com a Catherine, ela cai, se eu não me engano, e ela acaba, naquele tempo era tudo muito longe, né? Tendo que ficar alojada nessa casa. E o Heathcliff vai embora. Ela fica lá, parece que 2 ou 3 semanas, até se recuperar bem, porque era tudo muito longe, muito frio, né? E ela faz amizade com essas duas crianças, que eram o Edgar e a Isabela, os irmãos. E eles eram naturalmente também donos de terra, também abastados, né? Eram crianças mais finas, né? Quando ela volta para casa, ela se depara com o Heathcliff revoltado, sabe? Mal-humorado, não querendo nem conversar com ela, e ela ao mesmo tempo começa a achá-lo mal criado, mal educado, mal vestido. E depois, completando a isso, o Hindley começa a tratar o irmão adotivo como um empregado. O renega para um quartinho nos fundos e coisas assim. E o tempo vai passando, eles vão crescendo, né? O Heathcliff começa a ficar, o ódio dele começa a crescer com relação à família, com relação a não ter nada, né? A não ter direito a nada. E o ciúme também, até que a Catherine se mostrou interessada no Edgar, o rapazinho que ela encontrou lá na Granja dos Tordos. A amizade deles continua e o Heathcliff sempre muito ciumento. O tempo vai passando e Catherine é pedida em casamento pelo Edgar. Eles casavam-se muito cedo também naquela época. O Heathcliff, quando escuta isso, desaparece no mundo. Ele fica tão revoltado, ele não se conforma, porque ele é louco por ela. E ela sempre gostou muito dele, mas não a ponto de pensar em casar-se. Porque naquela época havia muito isso, né? De classe social, tinha que casar com alguém da mesma classe, aquela coisa, né? Enfim, ele desaparece. E aí continua a vida deles. Ela se casa com Edgar e vai morar na Granja dos Tordos. Anos mais tarde, o Heathcliff reaparece, todo bem arrumado, bem trajado, e vai para o Morro dos Ventos Vivantes, que era essa propriedade dos Earnshaw, herdada pelo Hindley, o filho mais velho, que também se casa. A esposa morre no parto e deixa um menino para ele criar. O menino se chama Hareton. Bom, enfim. E aí o Heathcliff volta e começa meio que fazer amizade com o Hindley, se instala lá. Só que ninguém sabe que ele quer vingança. E ele sabe que o Hindley bebe muito, porque perdeu a esposa muito cedo e gosta de jogar. E o Heathcliff vai incentivando a tais práticas até que ele acaba, digamos assim, perdendo a propriedade para o Heathcliff. Vejam só. Mas continuam os três morando ali. Nesse meio tempo, ele vai até a Granja dos Tordos, vê a Catherine, né? Continua gostando muito dela. O marido da Catherine não gosta da amizade entre eles, começa aquele bafafá e ele acaba se envolvendo não, né? Fazendo a Isabela, irmã do Edgar, marido da Catherine, se apaixonar por ele. E acaba levando a menina, ela era bem mais nova, a menina até fugir de casa para poder ficar com ele, porque ninguém queria que ela ficasse com ele. E aí ele a leva ao casamento e depois ele começa a maltratá-la, ele nunca mais é a pessoa que ela pensava que fosse. E a história vai se decorrendo assim. Eles acabam cortando relações, os dois irmãos não se veem mais, né? Nem os Linton, nem os Earnshaw. E a vida vai correndo e acabam o Hareton sendo muito maltratado, até que o pai morre, olha só. E ele fica meio que aos cuidados do Heathcliff. E o Heathcliff olhava para ele e via a Catherine, que ele era parecido. Ele tinha muita raiva, ele judiava demais o rapaz. Então é uma história, gente, de muita vingança, de muito rancor, de muita tristeza, que ninguém era feliz, sabe? Bem assim.
Porque a gente olha e fala, nossa, que romance lindo. É um romance, há esse amor. E aí quando começa não, aí a Catherine acaba ficando doente, eles ficavam doentes muito cedo também, e ela estava grávida, ela dá à luz uma menininha, que eles colocam o nome de Katie, e ela falece. Nossa, Heathcliff fica que nem louco. Todo mundo acha que ele vai morrer, fica vivendo no relento, naquela friagem toda, fica muito mal, e ele fica com raiva, ele quer se vingar, ele começa a falar que sem ela ele não tem mais vontade de viver, e continua a história. E aí ele casado com a Isabela, começa a maltratar muito a Isabela sofre demais, até que ela não aguenta e ela foge do Morro dos Ventos Uivantes e vai morar na cidade. E pouco tempo depois, o irmão dela, o Edgar, fica sabendo que ela deu à luz a um menino. Ou seja, ele tem um sobrinho. Só que o Heathcliff não sabe que é pai. Mas enfim, e a história vai se decorrendo assim, é uma saga, né? A saga das duas famílias. Não vou contar tudo, que esse vídeo vai ficar enorme. Eu só sei que no final as coisas começam a se ajeitar novamente, como direi, né? Porque tudo isso é contado por uma empregada da casa, a Nelly. Porque quando começa o livro, a Granja dos Tordos está sendo alugada por um senhor chamado Lockwood. E a Nelly fica de empregada dele. E ela sabe da história toda. Então é ela contando para ele, sabe? E no final você vê como é que as coisas, como é que, digamos, a vida, né, vai dar a volta, né? Dizem que o mundo dá muitas voltas. E nesse caso também. Não vou contar o final. Mas é um livro que prende a tua atenção, sabe? Você quer saber o que vai acontecer, você não... Nossa, é impressionante como tanto a Emily como a Charlotte escrevem de maneira que te prende a atenção, né? E eu indico muito que vocês continuem a ler as Irmãs Brontë. Ai, meu Deus, continuo falando errado. Vale muito a pena, tá certo, gente? É uma obra, inclusive dizem que... como ela tem um toque de sobrenatural, esqueci de falar para vocês, depois que a Cat morre, ela é vista, ela é ouvida, tá? Na Granja dos Tordos, batendo na janela. O próprio Heathcliff a vê de vez em quando, vira como que um fantasma. Então, ela tem esse lado sobrenatural, assim como Jane Eyre também tem um pouco de lado sobrenatural, o que é muito interessante para os padrões da época, ou seja, elas eram escritoras, né, mulheres inovadoras na literatura. Tá bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de colocar o positivo aqui, comentar se gostou dessa leitura. E detalhe, eu gostei mais quando eu li a primeira vez. É estranho, não é? Dizem que cada vez que a gente lê de um jeito, né? Então, não é que eu seja uma crítica literária, não. Amei a maneira dela escrever, muito bem engendrada a história, mas não sei se eu era muito romântica quando eu li a primeira vez. Eu não achei tão romântico dessa vez, não, tá? Muito pelo contrário. Bom, é isso, gente. Um beijo para vocês. Obrigada. Tchau.